the globe, he inched his perilous way through the bleeding fields of Europe. A Segunda Guerra Mundial foi repleta de reviravoltas, mas poucos momentos tiveram um impacto tão grande quanto a entrada dos Estados Unidos no conflito. Com o avanço do eixo ameaçando o mundo, a retomada da Europa se tornou essencial. Mas como iniciar essa missão colossal? A resposta foi um plano ousado, uma estratégia que mudou o rumo da guerra, a Operação Tocha. No vídeo de hoje, vamos explorar essa ofensiva audaciosa, desde os bastidores da decisão até os momentos de combate. E fique até o final, pois você vai ver como o desembarque surpresa dos americanos virou o norte da África de ponta cabeça e deixou as tropas alemãs completamente desnorteadas. Antes de começar, estamos rumo à meta de 1 milhão de inscritos. Parece muito, mas com a sua ajuda, chegaremos lá. Se inscreva agora, deixe o like e faça parte dessa história. Tensão entre os aliados. Quando os Estados Unidos entraram na Segunda Guerra Mundial, no final de 1941, Winston Churchill sentiu um alívio imediato. A Grã-Bretanha, que já lutava sozinha contra a Alemanha nazista há mais de 2 anos, finalmente teria ao seu lado a força militar e os vastos recursos dos americanos. No entanto, a cooperação entre os dois países não se deu sem atritos. Logo ficou evidente que seus objetivos estratégicos nem sempre estavam alinhados, e as discordâncias entre os comandantes militares quase comprometeram a unidade da aliança. O general George C. Marshall, chefe do Estado-Maior do Exército dos Etijewa, acreditava que o caminho mais rápido para a vitória era um ataque direto à Europa continental, visando libertar a França o quanto antes e enfraquecer o coração do poder alemão. Em sua visão, um desembarque na França abriria uma frente essencial para pressionar Hitler e encurtar a guerra. Em contrapartida, o marechal de campo Alan Brooke, chefe do Estado-Maior Imperial Britânico, via essa estratégia como um risco excessivo. Para os britânicos, um ataque prematuro na França poderia resultar em um desastre semelhante ao da Batalha de Dunkerque, quando o exército britânico teve que evacuar apressadamente para escapar do avanço alemão. O Reino Unido, que sofreu intensos bombardeios durante o Blitz, estava militarmente e economicamente esgotado. Além disso, Brooke conhecia bem a capacidade de resposta da Wehrmacht e temia que as divisões alemãs, muito mais experientes e bem treinadas, destruíssem as tropas aliadas em qualquer tentativa de desembarque antes que estivessem plenamente preparadas. Ele defendia que os aliados primeiro garantissem o controle do Mediterrâneo, enfraquecendo as forças do eixo no norte da África antes de qualquer invasão à Europa Ocidental. Essas divergências levaram a discussões acaloradas nos bastidores da guerra. Marshall, convencido de que um ataque direto ao continente europeu era essencial, chegou a cogitar desviar a prioridade militar dos Beirut para o Teatro do Pacífico, onde a guerra contra o Japão também exigia atenção. Se isso acontecesse, os britânicos teriam que enfrentar os nazistas praticamente sozinhos na frente ocidental, o que poderia ser catastrófico para Churchill. A tensão entre os aliados só foi resolvida devido à intervenção do presidente Franklin D. Roosevelt. Determinado a manter a coesão da aliança e ciente da importância estratégica de um esforço conjunto contra Hitler, Roosevelt decidiu intervir diretamente nas decisões militares, algo que nem mesmo Churchill havia ousado fazer em relação ao seu próprio alto comando. O presidente dos Estados reconhecia que uma divisão entre britânicos e americanos poderia ser explorada pelos nazistas e não queria dar a Hitler essa vantagem. Outro fator que pesou na decisão de Roosevelt foi a queda de Tobruk, em junho de 1942. A cidade líbia, um ponto estratégico no norte da África, havia sido capturada pelas forças do marechal de campo Erwin Rommel, o Raposa do Deserto, em uma derrota humilhante para os britânicos. Coincidentemente, Churchill estava hospedado na Casa Branca quando recebeu a notícia, e sua reação de choque não passou despercebida pelo presidente americano. Percebendo a gravidade da situação, Roosevelt decidiu que os Estados Unidos lançariam uma ofensiva no norte da África, apoiando o plano britânico de garantir o controle do Mediterrâneo antes de qualquer invasão na Europa. Com essa decisão, a Operação Tocha foi colocada em prática. Em novembro de 1942, tropas americanas e britânicas desembarcaram no Marrocos e na Argélia, marcando o início de uma campanha bem-sucedida para expulsar as forças do eixo do norte da África.
Essa ofensiva não apenas garantiu a supremacia aliada no Mediterrâneo, mas também serviu como um campo de treinamento para as tropas americanas, preparando-as para os desafios futuros na Europa. Invasão no norte da África. A Operação Tocha representava um dos movimentos mais ousados dos aliados no início da guerra. O plano previa o transporte de aproximadamente 65 mil soldados por mar, partindo tanto dos Estados Unidos quanto da Inglaterra, sob o comando do tenente-general Dwight D. Eisenhower. O objetivo era desembarcar nas colônias francesas do norte da África, especificamente em Casablanca, Oran e Argel, estabelecendo uma presença militar decisiva na região e preparando o terreno para futuras investidas contra as forças do eixo. O território-alvo estava sob domínio da França de Vichy, um governo colaboracionista instaurado pelos nazistas após a derrota francesa em 1940. Oficialmente, Vichy ainda mantinha controle sobre suas colônias, mas, na prática, suas decisões estavam subordinadas a Berlim. A relação entre os nazistas e os líderes vichistas, no entanto, era marcada por desconfiança mútua. Hitler suspeitava que os franceses poderiam trair a aliança a qualquer momento, razão pela qual restringiu severamente o envio de suprimentos e armamentos modernos para suas guarnições no norte da África. Como consequência, as forças estacionadas na região estavam mal equipadas e despreparadas para enfrentar um ataque de grande escala. A decisão dos aliados de invadir essa área estratégica foi amplamente favorecida pelo fato de que as atenções do eixo estavam voltadas para outros teatros de guerra. No leste, a Wehrmacht estava profundamente envolvida na batalha brutal por Stalingrado e na tentativa de capturar os campos de petróleo do Cáucaso, enfrentando a feroz resistência soviética. No norte da África, o Afrika Korps do marechal de campo Erwin Rommel lutava para assegurar suas posições no Egito, onde as tropas britânicas, sob o comando do general Bernard Montgomery, preparavam uma grande contraofensiva para expulsar os alemães e italianos da região. Com tantos combates críticos em andamento, a possibilidade de um desembarque aliado no norte da África não parecia uma ameaça iminente para o alto comando alemão. Apesar dessa aparente despreocupação, a inteligência do eixo conseguiu captar movimentações suspeitas. Observadores italianos em Gibraltar relataram um aumento no tráfego naval, indicando uma possível operação de grande escala. No entanto, quando informados sobre essa movimentação, os alemães não demonstraram preocupação imediata. Para Berlim, o mais provável era que os aliados estivessem apenas realizando mais um comboio de abastecimento para a sitiada ilha de Malta, um ponto estratégico no Mediterrâneo que havia sido alvo constante de ataques do eixo. A falta de uma resposta eficaz diante desses sinais acabou sendo um erro fatal. A dimensão desse equívoco ficou clara na madrugada de 8 de novembro de 1942. Por volta das 5h30, o ministro das Relações Exteriores da Alemanha, Joachim von Ribbentrop, recebeu notícias alarmantes. Forças americanas haviam desembarcado simultaneamente em Casablanca, Oran e Argel. Nervoso, ele imediatamente telefonou para seu equivalente italiano, Galeazzo Ciano, exigindo saber qual seria a reação da Itália diante da invasão. Do outro lado da linha, Ciano, ainda sonolento e pego de surpresa, não conseguiu formular uma resposta concreta. Naquele momento, o eixo finalmente compreendeu que eles haviam subestimado a capacidade estratégica dos aliados. A chegada das tropas americanas ao norte da África representava uma reviravolta significativa no conflito, selando o destino das forças do eixo na região e marcando um ponto de virada decisivo na guerra. O que você está achando do vídeo? Você gosta desse tipo de conteúdo? Então comente. Quero mais histórias. Assim você nos indica que as produções estão agradando e nos motiva a continuar trazendo mais fatos que marcaram a história. Não esqueça de se inscrever no canal, ative o sininho para ser notificado assim que as próximas postagens forem ao ar e também deixe o seu gostei para receber recomendações de conteúdos semelhantes. Seguiu todas as dicas? Então vamos voltar a falar sobre a Operação Tocha, a resistência francesa e a mudança na guerra. Nos meses críticos que Winston Churchill mais tarde descreveria como o ponto de virada do destino, os aliados empreenderam uma ofensiva ousada que mudaria drasticamente o curso da Segunda Guerra Mundial. Enquanto os exércitos nazistas lutavam desesperadamente em Stalingrado
e o Afrika Korps de Erwin Rommel sofria sua primeira grande derrota no Egito, as tropas americanas lançavam uma investida estratégica sobre os principais portos e aeródromos do norte da África francês. Vale relembrar que Casablanca, Oran e Argel eram os principais alvos da Operação Tocha, a ação militar coordenada entre os Estados Unidos e o Reino Unido para estabelecer uma presença no flanco sul da Europa. Embora os aliados esperassem que as forças francesas da região rapidamente abandonassem sua lealdade ao regime de Vichy e se juntassem à causa contra o Eixo, a realidade foi bem diferente. Grande parte das tropas francesas ofereceu uma resistência inesperadamente feroz, resultando em confrontos intensos logo nas primeiras horas da invasão. No entanto, nem todos os oficiais vichistas estavam dispostos a lutar até o fim. O general Antoine Bethuard, convencido de que o apoio a Vichy era insustentável e que o futuro da França dependia de uma aliança com os aliados, tentou dar um golpe de Estado no comando militar francês no Marrocos. Seu objetivo era neutralizar a liderança vichista e permitir uma rendição rápida, evitando um banho de sangue desnecessário. No entanto, sua iniciativa foi frustrada quando o alto comissário da região, o general Charles Noguès, conseguiu pedir reforços antes de ser deposto. Com a revolta de Bethuard esmagada, Noguès ordenou o fortalecimento das defesas costeiras, prolongando a resistência francesa. A determinação dos soldados franceses de Vichy surpreendeu muitos combatentes americanos, que não compreendiam por que aqueles que haviam sido subjugados pelos nazistas ainda lutavam ao lado do regime colaboracionista. Contudo, as forças vichistas estavam mal equipadas e em menor número, o que significava que a vitória aliada era apenas uma questão de tempo. Porém, nem mesmo a resistência francesa foi tão problemática quanto os desafios impostos pelo próprio Atlântico. As condições marítimas na costa do Marrocos se mostraram extremamente adversas para os desembarques anfíbios. Em Fedala, o transporte de tropas Leonard Wood perdeu 21 de seus barcos de desembarque devido às violentas ondas, resultando em numerosas baixas antes mesmo de o combate começar. O Thomas Jefferson teve um destino semelhante, perdendo mais da metade de suas embarcações na primeira tentativa de levar tropas à costa. O transporte Carroll, por sua vez, viu 18 de suas 25 lanchas de desembarque serem engolidas pelo mar revolto. Muitos soldados que estavam ansiosos para provar seu valor nunca chegaram ao campo de batalha, sendo tragados pelas águas antes mesmo de colocar os pés em solo africano. A situação na Argélia não foi muito diferente, mas apesar dos desafios marítimos e da resistência francesa inicial, os aliados conseguiram consolidar suas posições. A liderança decisiva do brigadeiro-general Theodore Roosevelt Jr. foi fundamental para garantir que os objetivos militares fossem cumpridos, permitindo que as tropas avançassem para o interior e assegurassem pontos estratégicos vitais. A virada definitiva para os aliados veio de uma reviravolta inesperada. O almirante François Darlan, segundo em comando no governo de Vichy, estava no norte da África por mera coincidência, cuidando de seu filho doente. Ao perceber a inevitabilidade da vitória aliada e a fragilidade da posição francesa, Darlan tomou uma decisão pragmática, iniciou negociações com os comandantes americanos e ordenou que as tropas francesas cessassem a resistência. Pouco depois, as forças vichistas passaram oficialmente a lutar ao lado dos aliados contra os alemães, marcando um ponto de ruptura no domínio do Eixo na região. O sucesso da Operação Tocha teve consequências imensas. Além de consolidar o controle aliado no norte da África, a ofensiva forçou Hitler a tomar medidas drásticas, incluindo a ocupação total da França, dissolvendo qualquer vestígio de autonomia do governo de Vichy. Enquanto isso, no fronte oriental, os soviéticos começavam a cercar o 6º Exército Alemão em Stalingrado, e no deserto do Saara, Rommel recuava sob pressão britânica. Em menos de 6 meses, os ventos da guerra haviam mudado irrevogavelmente. A revolta de Hitler. Quando Adolf Hitler soube da rendição das forças francesas e da bem-sucedida invasão dos aliados no norte da África, sua reação foi de fúria. A Operação Tocha, lançada pelos Estados Unidos e pelo Reino Unido em novembro de 1942, havia surpreendido o Reich ao atingir pontos estratégicos no Marrocos e na Argélia. Territórios, então,
sob o controle do regime de Vichy. O impacto dessa operação foi profundo, pois, além de representar uma perda territorial significativa para o eixo, minou a frágil relação entre a Alemanha e o governo colaboracionista francês, enfraquecendo ainda mais a influência nazista na região. Para Hitler, a humilhação era dupla. Além de ver o avanço dos aliados em uma região estratégica, ele testemunhava a traição de um governo que supostamente deveria manter sua lealdade ao Reich. Furioso com o fracasso e determinado a recuperar o controle da região, Hitler tomou uma decisão que se revelaria desastrosa. Mesmo com a maior parte de sua atenção voltada para a frente oriental, onde as forças alemãs enfrentavam intensa resistência soviética em Stalingrado, e apesar da necessidade crítica de reforçar as tropas no leste, ele optou por reforçar a presença alemã no norte da África, especificamente na Tunísia. Contra os conselhos de seus comandantes militares, que alertavam para a escassez de recursos e a dificuldade logística de sustentar operações em duas frentes tão distantes, Hitler ordenou o envio de reforços para tentar conter o avanço aliado no teatro africano. Tropas e equipamentos que poderiam ter sido decisivos para a batalha em Stalingrado foram desviados para a nova frente, agravando ainda mais a situação dos alemães na União Soviética. Nos primeiros momentos, a estratégia alemã parecia estar funcionando. As forças do eixo, agora reforçadas com unidades alemãs e italianas, conseguiram estabelecer uma posição defensiva na Tunísia e repelir algumas ofensivas aliadas. O comandante do Afrika Korps, o marechal de campo Erwin Rommel, conseguiu impor dificuldades às forças americanas, que ainda não estavam acostumadas ao combate em grande escala. A Batalha da Passagem de Kasserine, em fevereiro de 1943, foi um exemplo disso. Os americanos, inexperientes e mal coordenados, sofreram uma derrota significativa contra as tropas veteranas de Rommel. Essa derrota revelou falhas na estratégia e na liderança dos Judai, mas também serviu como um alerta. Em resposta, os americanos reorganizaram suas forças sob a liderança de generais como George Patton, que implementou mudanças cruciais na estrutura de comando e nas táticas de combate. Rapidamente, os soldados aliados começaram a se adaptar e se tornaram uma força mais disciplinada e eficaz no campo de batalha. Apesar do sucesso inicial do eixo, a situação rapidamente começou a se deteriorar. O grande problema para os alemães e italianos era a incapacidade de manter uma linha de suprimentos segura e eficiente. O controle aliado sobre o Mediterrâneo tornou extremamente difícil o transporte de homens e equipamentos da Europa para a África, pois a Marinha e a Força Aérea britânicas atacavam constantemente os comboios do eixo. O domínio aéreo dos aliados tornou-se cada vez mais avassalador, com caças e bombardeiros destruindo aviões de transporte e dificultando qualquer tentativa de reabastecimento. A Luftwaffe, já sobrecarregada em várias frentes, não conseguia mais garantir a superioridade aérea, o que deixava as tropas do eixo isoladas e vulneráveis. Com os aliados avançando e cortando as principais rotas de comunicação e abastecimento, a posição alemã na Tunísia tornou-se insustentável. Sem suprimentos, reforços ou esperança de resgate, as forças do eixo começaram a desmoronar. Durante os meses seguintes, os aliados pressionaram implacavelmente, forçando as tropas alemãs e italianas a uma retirada desesperada. Em maio de 1943, os últimos bolsões de resistência se renderam, encerrando definitivamente a presença do eixo no norte da África. A derrota foi catastrófica para Hitler e Mussolini. Mais de 250 mil soldados foram capturados, um número equivalente ao das forças alemãs cercadas em Stalingrado. A perda de tantos soldados experientes e de uma base estratégica no Mediterrâneo enfraqueceu significativamente a posição militar do eixo. A decisão de Franklin D. Roosevelt e Winston Churchill de priorizar a campanha no norte da África, em vez de iniciar uma invasão direta da Europa continental, provou-se acertada. Embora as forças americanas tenham começado a campanha com pouca experiência, o aprendizado rápido no campo de batalha as transformou em um exército mais preparado para futuras operações. A conquista do norte da África garantiu aos aliados um controle crucial sobre o Mediterrâneo, permitindo o planejamento da invasão da Sicília e, posteriormente, da Itália. Além disso, consolidou os Estados Unidos como uma força militar decisiva na guerra,
capaz de influenciar e direcionar a estratégia aliada para os próximos passos rumo à derrota do eixo. O que você achou do vídeo? Comente! Falar da Segunda Guerra Mundial sem mencionar Benito Mussolini e a ascensão do fascismo na Itália é praticamente impossível. Seu regime brutal espalhou terror, repressão e crimes tão chocantes quanto os cometidos por seus aliados nazistas. Mas como Mussolini chegou ao poder? E como foi seu reinado diabólico? Se você quer entender toda essa história em detalhes, temos um vídeo completo te esperando. Ele já está aparecendo na sua tela. Então clique agora e descubra mais sobre um dos capítulos mais sombrios da humanidade.